O Tribunal Superior Eleitoral afirma que vai trabalhar para reduzir as abstenções nas próximas eleições em 2026. As ausências subiram de 21% no primeiro turno para 29% no segundo. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, afirmou que a democracia é o espaço no qual todos podem e devem conviver com civilidade. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, afirmou que o segundo turno das eleições em 51 municípios brasileiros ocorreu de forma tranquila e respeitosa. O discurso foi feito por Carmen Lúcia em entrevista coletiva ontem à noite na sede do TSE, ao final da apuração das urnas no segundo turno. O atestado de que a democracia brasileira está funcionando com instituições sólidas, seguras, um processo eleitoral exemplar, um eleitorado brasileiro que se conforma de maneira exemplar quando tem diante de si a certeza de que as instituições estão funcionando, que os direitos estão para ser exercidos e estão sendo exercidos e que a democracia é um espaço no qual todos podem conviver e devem conviver com sossego, com alegria, segundo as conveniências e as ideias que cada um tenha. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que 42 pessoas foram presas ontem em decorrência de crimes eleitorais. As forças de segurança que atuaram no segundo turno realizaram 8 prisões em flagrante. Também foram registrados 102 crimes eleitorais, a maioria, ou seja, 34 deles, por boca de urna. Do total, Belo Horizonte contabilizou 2 crimes eleitorais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou ainda que 53 eleitores foram conduzidos à delegacia pela polícia ou por militares das Forças Armadas em decorrência de irregularidades eleitorais. A ministra Carmen Lúcia afirmou que as eleições municipais de 2024 ocorreram de forma exemplar. Foi uma eleição, como devem ser todas as eleições, num clima de tranquilidade, de absoluto respeito às pessoas. Essa eleição dá demonstração de que clima de violência, intolerância, as desinformações como foram tentando recriar, inventar, fraudar dados para compelir eleitoras e eleitores, é algo fora do comum, fora da regularidade democrática. No Estado de Direito, quem erra responde por estes erros, mas o exercício do voto é um exercício de um direito fundamental. O TSE ainda aguarda os dados consolidados dos tribunais regionais eleitorais para divulgar um balanço detalhado do segundo turno. Mas a ministra Carmen Lúcia antecipou que a abstenção deve ficar em 30%. A ministra lembrou em seu discurso que em 2020, na última eleição municipal, a abstenção foi de 31%. Carmen Lúcia antecipou que o TSE fará um estudo para verificar como reduzir a abstenção nas próximas eleições. Há um aumento de abstenção no segundo turno, e isso também foi verificado dessa vez. Em 2020, que foram as últimas eleições municipais, as mais recentes, nós tivemos quase 31%, mas em alguns locais houve diminuição, em outros houve aumento. Nós vamos então verificar, estudar e ver o que a gente precisa fazer para aperfeiçoar. O TSE informou que pouco mais de 740 mil eleitores justificaram a ausência por meio do aplicativo e-Título no Brasil e outros 83 mil justificaram no exterior. O TSE detalhou ainda que 171 urnas precisaram ser substituídas ontem, o equivalente a 0,12% do total. De Brasília, Jonathan Ferreira.